pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Couto Real, sou o editor da revista Bang e tenho comigo os dois convidados do costume, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares. Quem é que nós temos cá pela primeira vez? O Filipe Faria. Bem-vindo, Filipe. Olá, obrigado. Andávamos atrás de ti há uns tempos e marcámos, desmarcámos, depois um ficou doente e depois não estava fácil, livro, e depois mas conseguimos finalmente. Filipe, queres-te apresentar assim por alto aos nossos seguidores? Quem é que tu és? Como é que tu entraste no mundo dos livros e o que é que tens feito? Com certeza. Sou Filipe Faria. Eu sou o arquétipo do rapaz que sonhou com algo enquanto era criança, que começou a fazê-lo ainda criança, ou a sonhar um pouco mais em adolescente e em adulto conseguiu concretizar. Neste caso, publicar a história que eu tinha escrito durante largos anos como aquela que eu imaginava que era a história que eu nunca iria mostrar a ninguém, que era algo que eu escrevia apenas para mim, era como que o meu diário de bordo de umas viagens que eu fazia na minha cabeça, inspirado por livros que lesse, jogos que jogasse, filmes a que assistisse, e uma grande mexórdia que lentamente foi assumindo contornos narrativos, tornou-se uma história ela própria, que cresceu de forma orgânica, e eu ia escrevendo, tive a felicidade de conseguir publicar, não sou propriamente figura pública. E já foi quando? 2002. Já foi Dos primeiros. Foi. E isso acabou por jogar também muito a meu favor pelo fator novidade. Era na altura em que começou já havia uns burburinhos de curiosidade acerca do género fantástico por causa de adaptações cinematográficas de Harry Potter, do Senhor dos Anéis. E quando surge em cena um autor português a escrever de fantasia, um género que não sendo de todo desconhecido, era muito nicho e havia o Bruno Matos, se não me engano, dos Cinco Moclinos. Portanto, não posso dizer propriamente que tenha sido o primeiro. Talvez tenha sido o primeiro de fantasia épica, mas em todo o caso foi o primeiro assim mais badalado. Eu lembro-me que aquilo saiu na pegada das adaptações do Senhor dos Anéis, não foi? Exatamente, e foi não podia ter havido melhor momento. Aquilo foi uma autêntica explosão da fantasia enquanto género literário no nosso país, e eu acabei por estar à crista dessa onda, e considero-me um privilegiado por isso Muito mesmo. Bem. E quantos volumes tive essa série? O primeiro, agora já posso definir como ciclos. O primeiro ciclo teve 7 volumes. As Crónicas da Lária, que eu inicialmente idealizei. Aliás, em boa verdade, inicialmente idealizei como uma história interminável. Como era algo que eu escrevia para mim, não tinha sequer um fim em mente e ia simplesmente continuar a escrever. A coisa só mudou de figura quando eu fui publicado e tive então de começar a compartimentalizar a história em volumes. E achei que esse primeiro momento, esse primeiro ciclo da história, acabaria em 7 e eu posteriormente voltaria a ele. Então, fiz esse 7, considerei essa etapa terminada e depois lancei noutros projetos, tudo assim, nunca me afastando muito da fantasia, uns mais num romance histórico fantasiado, outros mais fantasia antropomórfica, outros mais fantasia pura e dura. Acho que o mais longe que eu cheguei foi uma espécie de realismo mágico. Foi o mais longe que eu estive da fantasia épica até agora na minha carreira de autor. E essa a tua ideia? É manter-te na fantasia? Nunca pensaste escrever ficção científica, terror, outras coisas? Já pensei. O problema nisso da escrita é que o pensamos, temos uma ideia, apontamos, até conseguimos delinear um outro pormenor, mas depois falta aqui a ímpeto, a velha história do 90% de transpiração, 10% de inspiração, mas sem esse 10%, sem essa faísca que ateia o fogo, podemos trabalhar o que quisermos e preparar o que quisermos, nunca acabamos por começar, e até agora tem sido esse o caso. Tenho algumas ideias, ainda não senti aquele ímpeto para começar, porque até hoje, embora já tenham passado uns bons 20 anos, a fantasia continua a encher as medidas, e sinto que ainda tenho bastante por explorar e outras histórias para contar, o que não quer dizer que não faça, simplesmente ainda não aconteceu, e daquilo que sinto e pelos murmúrios distantes que ouço da musa, também não prevejo que venha a acontecer tão cedo quanto isso, mas certamente não digo nunca, a explorar outras vertentes e outros géneros. Tu lançaste ao concorreres para um concurso, né, para um prémio literário, o Branquinho da Fonseca. Exato. Tu sentes que se não tivesse havido essa oportunidade, terias tido
a recepção, a abertura por parte das editoras de então para um livro da fantasia épica por um autor nacional? Dificilmente. Embora, como eu disse, criou-se de facto um apetite para obras desse género, quando, muito em virtude dos filmes que fizeram com que a fantasia explodisse em Portugal. Eu, muito sinceramente, não me imagino como à altura, um jovem de 18 anos, 18, 19, enviar um manuscrito não solicitado às editoras de fantasia, ainda que o género pudesse estar na berra, não sei se não tivesse sido pelo o empurrão do prémio literário, as coisas certamente não teriam acontecido com tanta facilidade, porque o que acabou por acontecer foi-me estendida uma autêntica passadeira vermelha uma vez ganho o prémio, porque uma das benesses do prémio era que as editoras vinham ter com o autor vencedor. Não tínhamos de propor nada. A parte do prémio era precisamente a organização mediava um encontro entre os autores vencedores e editoras que depois enviariam as suas propostas e eles ajudavam-nos a escolher. Portanto, obviamente foi um privilegiado nesse sentido. Não sei como é que teria sido de outra forma, mas de certeza que não teria. Não digo que teria sido impossível, mas teria sido complicado. Tu acabaste por publicar com a presença, mas que outras editoras é que falaram contigo? Acho que não é em confidência. Recordo-me da Caminho. Isto foi há 20 anos. Na altura não tínhamos esses grandes conglomerados de agora. Julgo que a ASA também enviou uma proposta. As propostas eram todas razoáveis, não divergiam muito entre si, em termos de direitos de autor e tudo mais. Eu estou a perguntar exatamente porque não temos muitas, ainda hoje, não temos muitas editoras que publicam fantasia, não é? Exato. Eu estava curioso para perceber quem é que teriam sido. Sim, foram 3, 4, 5. Acho que a presença de facto acabou por ser uma boa escolha porque eles estavam a apostar em novas coleções, né, de fantasia e de ficção científica na época. Portanto, lançaram uma nova coleção precisamente por ocasião da publicação do meu livro. Pois foi. Aliás, tu inauguraste isso, né? Exatamente. E o que é que e como é que eles reagiram quando tu disseste, isto é uma história interminável, 600 páginas, é apenas um aspip, né, de um manjar muito, muito maior. Isso, hoje em dia teriam ficado aterrorizados, na altura até ficaram satisfeitos, porque é como eu digo, havia um apetite quase incontrolável por este género na altura, tanto que talvez certamente estarão recordados na altura, os autores despontavam como cogumelos, mesmo a nível local. Houve imensos autores portugueses que se lançaram. Eu lembro quando disse ao Luís Corte Real, olha, Alex 9 são 7 volumes, ele disse, vamos fazer isso em 3. Não tinha nada. Hoje as editoras estão mais cautelosas por motivos óbvios, mas na altura heptologias, decalogias, ninguém se assustava com números. Tu lembras de quanto é que o primeiro volume vendeu? Porque eles depois deu um empurrão para os seguintes, não foi? Sim. Foi a manopla agora com as 4 edições. Eu sou péssimo com números, mas julgo que terá chegado pelos 30 mil. Okay. Um número muito, muito bom para um género que na época, para os autores portugueses, vendia. Quer dizer, não sabemos se vendia muito, se vendia pouco, porque cá entre nós nem sempre os números eram muito fidedignos quando nos chegavam, mas ainda assim a gente tinha a ideia que não havia grande mercado, de facto. Olha, Filipe, quais é que são os teus autores de fantasia favoritos? É seca do costume, não é? Acabo sempre de voltar ao mesmo, porque neste tipo de entrevistas nunca trago nenhum novo nome à mesa, porque para mim o único incontornável acaba por sempre ser Tolkien, que por mais que explore outras vertentes do fantástico e me aventuro por outros meandros, que não deixo de gostar, obviamente, há outros autores dos quais gosto, mas Tolkien acaba por ser sempre aquela referência, por mais que não seja, porque foi através de Tolkien que eu aprendi a gostar de ler e foi o mundo, a cosmogonia de Tolkien, a criação de raiz de um mundo com todo aquele detalhe que me inspirou também a criar um mundo meu nesses moldes. Nunca ambicionando criar uma língua própria, como dito. Foi o tipo que abriu os portões por onde todos nós passámos. Mas depois vieram os George Martins, os Joe Abercrombie, os Patrick Rothfuss, a fantasia mais grim, mais adulta, menos o bem versus o mal de forma tão delineada e identificada. Novos autores deves ter descoberto que te influenciaram nos últimos anos, ou ainda és muito old school? Fantasia épica
Tolkien. Sou bastante old school, o que não quer dizer que não tenha lido outras coisas, entretanto, que me tenham marcado também. Entretanto, já há alguns anos também, não é propriamente um neófito, mas o Glenn Cook, da Black Company, a companhia de jogo, já foi publicado, entretanto, cá, não? Foi publicado por nós. Pois, exato. Quem mais? O Glenn Cook também é um tipo que tem tem uma coisa boa, que são livros pequenos. Sim. Tem uma vilã, aquela Sauron lá do sítio, que é uma personagem maravilhosa. Sim. E chamaram-lhe a dama ou a senhora? Só de curiosidade. Agora não me lembro. Não me lembro. Mas que é uma vilã, uma espécie de uma Sauron que é temida por todos, mas que acaba por humanizar-se, não é, ao longo dos livros, e ficamos todos apaixonados por ela. É muito interessante, muito interessante. Gostei bastante. E ele tem uma escrita assim mais crua, não tem nada a ver com o Tolkien. Nada, zero. Muito sintético. Muito cru, muito sintético. Nomes muito pouco inspirados, mas que acaba por funcionar. Sim. Mas acaba por funcionar no contexto daquele mundo que ele criou. Aquilo parece um soldado a escrever uma história de fantasia, e é mesmo isso. O gajo é mesmo um militar, que acho que era da Coreia, que decidiu escrever fantasia, e então os soldados, os personagens dele falam como soldados, atuam como soldados, e no fundo são um bando de mercenários, assim, de reputação dúbia. Nós publicámos a primeira trilogia, infelizmente não vendeu particularmente bem. Porque ele mais para a frente desenvolve bastante mais o mundo. Eu gostei mais, não deixei de gostar da primeira fase, mas a minha favorita é a segunda metade da saga dele. Onde realmente ganha outros contornos. Tu também tens influências, tanto que eu percebi, dos jogos, não é? Do Dungeons and Dragons. Sim, caramba. Um dos grandes desgostos atuais da minha vida é por isso simplesmente já não conseguir ordenhar mais horas do dia para poder continuar a jogar D&D, porque eu era mestre de jogo, ainda me considero, tenho aqui a câmara, não vou estar a deslocar a câmara, mas aqui ao lado está a mesa de snooker que eu converti em mesa de D&D, que ainda estão lá as folhas de personagem, as cartas, e os últimos dados que lançámos, da nossa campanha cruelmente interrompida há 3, 4 anos, muito difícil, agora a vida foi, enfim, a vida continua, crianças nascem, casamentos acontecem. Sabes que eu fui mestre de jogo, Dungeon Master de Dungeons & Dragons, durante 20 e tal, 30 anos, em que fui interrompendo com campanhas de Call of Cthulhu. Sim. E atualmente estamos a jogar Alien. Nós, inclusive, começámos a gravar uma campanha de Dungeons & Dragons, íamos fazer um podcast gravado somos 6 jogadores, eram 2 raparigas, 4 rapazes. E depois veio o Covid, parou tudo. Matou. Mas aquilo era uma campanha de uma tal complexidade, com personagens, com histórias tão densas, tão interligadas, em que os próprios NPCs, para quem não sabe, o NPC é o Non-Player Character, é uma personagem que não é interpretada por nenhum jogador, é interpretada pelo mestre de jogo, mas eram personagens tão complexas que rivalizavam com os próprios jogadores. E cheguei a ter várias campanhas que eu acho que, se adaptadas a romance, davam livros bem mais giros do que muitos livros que andam aí. Porque, modéstia à parte, eu acho que são um DM com alguma competência, são 30 anos a criar aventuras, a misturar aventuras, a deixar pontas soltas para pegar numa aventura mais à frente. E algumas das minhas melhores memórias e os melhores momentos com os meus amigos foi a jogar D&D. E não há jogo que se possa comparar ao D&D, porque o D&D tem a parte humana dos amigos, estão à volta da mesa, partilham dados, partilham lápis, partilham caneta, comem juntos uns Doritos e umas pescarias. Não tem nada a ver com cada um estar na sua casa a jogar computador e com headphones, ou estás a jogar sozinho uma campanha com gráficos maravilhosos, mas és tu contra a inteligência artificial, estás absolutamente sozinho. Sim. O D&D é teatro improvisado. É tudo. Eu acho que devia ser um ATL nas escolas, muito sinceramente, fora de brincadeiras. Porque tem tudo para o desenvolvimento, para as competências sociais, matemáticas também, dramatúrgicas e de criatividade, imaginação. Filipe, e a mais importante, eu aprendi inglês a ler os calhamaços das regras em inglês. Sim. Exatamente. Porque não havia regras em português. E nesta ótica, Filipe, nunca pensaste em adaptar as crónicas para D&D? Agora estou a sentir a dor fantasma do coração que se me partiu há 15 anos. Quando houve, de facto, uns avanços,
mais do que avanços, houve até uns esforços preliminares e os esboços iniciais de um glossário para converter a Laria para uma campanha de D20, quando saiu a terceira edição de Dungeons & Dragons. Sim, Estava a D20. colaborar. Foi como colaborador da Devir, um dos altos responsáveis da Devir na altura. O projeto ia de facto andar, mas depois acabou por não dar em nada. Portanto, sim, pensei, e não só pensei nisso, como D&D influenciou muito, sobretudo o início das crónicas. Eu já escrevi no meu blog sobre isto e existem personagens que foram inclusive, como julgo que acontece com muitos autores de fantasia, que acaba por ser é quase o estereótipo, os autores que pegam em NPCs ou jogadores de antigas campanhas de D&D e acabam por enxertá-los nas suas histórias e invariavelmente é das melhores coisas que os seus livros contêm. Tens o exemplo do Steven Erikson, Exatamente. que adaptou uma mega campanha com um amigo nas Crónicas de Malazan, que nós também publicámos, trouxemos cá o autor a uma Comic-Con, mas mais uma vez não pegou como muitas outras, mas tentámos. Sim. E ele disse, isto era uma grande campanha de role-playing game, muito densa, que eu um dia disse, eu vou adaptar isto para livros. E começou a adaptá-los, e os livros eram muito giros. Ainda publicámos uns 4, mas eram enormes, traduções caríssimas, produção caríssima, e depois há uma o próprio texto era denso, bastante denso. Sim. Mas há aqui uma coisa que acho que vale a pena mencionar para quem tenha vivido numa caverna nos últimos 20 anos e não saiba, que o Filipe foi não só o primeiro autor de fantasia nacional a ter uma saga, como pelo menos a chegar ao fim daquilo que tu agora estás a chamar o primeiro ciclo, não é? Certo. Como é que foi viver com aqueles personagens e aquele mundo durante 10 anos? Tu tens fazendo outras coisas, né? Banda desenhada, etc., mas em termos de prosa era aquilo que tu essencialmente fazias e sempre em romance, nunca em conto, não é? Como é que foi esse processo? O processo, nem sei se lhe posso chamar um processo, porque fez de facto parte da minha vida e ainda faz, agora e em boa verdade nunca deixou de fazer, porque a Laria é de facto o meu bebê. Não vou dizer que os personagens são os meus amigos imaginários, mas estiveram lá durante a parte formativa da minha adolescência e por cá continuam, foram crescendo comigo no fundo. E eu foi sempre em prosa, nunca pensei em adaptações, porque não digo que não possa acontecer também, obviamente, mas foi de facto uma história que cresceu comigo. E eu acho que este elemento orgânico das crónicas acaba por ser também uma das suas mais-valias, um dos motivos pelos quais aí está, não é? Infelizmente já não é o fenómeno de vendas que foi em tempos, mas continuo a gozar da adesão de um grupo fiel de leitores que sempre que o podem, sempre que eu estou em eventos públicos, fazem sempre questão de vir falar comigo, e nós partilhamos também as nossas vivências com a saga, eu a escrever e eles a ler, que depois entretanto também se tornou um jogo de IT, que eu era... Hoje sou reservado. Na altura, quando comecei, era um autêntico bicho do mato. Eu não queria interagir com pessoas. Mesmo a ideia de publicar o livro fez alguma confusão, sobretudo no início. Sentia-me privilegiado, obviamente, ia-se publicar o meu livro, tinha assinado um contrato e tudo mais, mas fazia-me impressão partilhar com o mundo aquilo que inicialmente era algo que era para ser só meu, que era uma coisa, diria quase íntima. Era o meu mundo interior, por assim dizer, que eu estava a partilhar agora com o resto do mundo. Portanto, sim, esses 20 anos tiveram que se lhes dissesse, e ainda terão mais ainda, embora este segundo ciclo vá ser mais curto, não serão 7 volumes, os tempos já não estão para isso, vai ser uma trilogia, serão apenas 3 volumes, mas ainda tenho bastante história para contar, e a Laria, posso dizê-lo aqui... Sim, já fui dizendo aqui e ali, não é escândalo nenhum. O terceiro volume do segundo ciclo das Crónicas vai ser o fim das Crónicas da Laria, mas não vai ser o fim de Alaria. Eu, depois disso, vou partir para outra, mas imagino-me a voltar esporadicamente a esse mundo para contar histórias isoladas. Livros únicos, contos até, quem sabe. Mas, portanto, a Laria fará sempre parte da minha vida, estará sempre lá, foi muito que eu criei. Uns standalones e uns standalones, exatamente. Mas em termos de crónicas... Queres falar um bocadinho deste teu livro que está a sair agora, não é?
que não sei se é o primeiro, se é o segundo do É o segundo, ciclo. sim, o segundo Queres falar um ciclo. bocadinho sobre este ciclo? O que é que se passa? O que é que se passa? Eu, quando as crónicas terminaram, embora não tivessem terminado, aquilo foi na altura, eu achava que estava a ser muito esperto. Vou escrever 7 livros e vou concluir o 7º num brutal cliffhanger e em vez de escrever o fim, vou escrever o princípio, reticências. Na altura achava que estava a ser muito esperto, que ia ser uma coisa inovadora, que ia dar a entender que viria mais, mas não tinha avisado ninguém daquilo, e a forma como a história acabava dava até a entender que a coisa tinha dado para o torto, que era, de repente, Filipe Faria, o old school, o autor neófito, mas com pretensões clássicas, de repente quis subverter expectativas e fazer com que a história acabasse mal. E isso, creio que criou um certo amargo de boca. Enfim, estou a rir, não tem piada nenhuma. Criou um certo amargo de boca em muitos leitores que depois, obviamente, manifestaram o seu desagrado. Porque, aí está. Não encontro outra forma de definir que quiser mais esperto, que quis ser diferente. Podia ter simplesmente concluído o 7º volume e dito, ok, virá mais depois disso, porque a minha ideia era sempre deixar passar uns 10, 15, talvez até 20 anos em tempo real, porque a minha ideia sempre foi que quando eu voltasse para a Lária, os personagens teriam eles também crescido. Eles teriam uns bons 20 anos mais velhos, já teriam filhos, teriam passado por muita coisa, e depois a ideia seria reentrar in medias res em Alária, deixar os leitores intrigados com tudo aquilo que se tinha passado e na minha cabeça seria também especial porque os próprios leitores estariam também envelhecidos e estariam com a mesma idade dos personagens. Portanto, foi assim um plano a longo prazo um pouco mal enjorcado, saiu um bocado pela culatra, mas agora vou continuar a escrever e esperar fazer gozar aos leitores. Já na cabeça de um autor que foge do esperado e do clichê e que dá um salto sem rede. Eu acho que, é corajoso. Tu podias ter feito mais do mesmo, igual aos outros, pois. Não fazer. Pronto. Sim. Sabes que eu também já cometi vários erros desses, vários, entre os quais, por exemplo, eu tenho um romance pós-apocalíptico chamado Laura e o Rei das Sombras. O título é desastroso para a história que é. Não tem nada a ver com fantasia, não tem nada a ver com história para crianças. E cometi vários outros erros. Acho cada vez mais que isso só enaltece o papel dos editores. E quando digo editores, não digo necessariamente as pessoas das editoras, mas os editores à inglesa, não é? À anglo-saxónica, malta que olha para aquilo a sério e pensa connosco. Porque nós precisamos... Olha, vou-te dar-te um exemplo, o outro exemplo correu bem. Eu comecei a escrever a Alex 9 e a saga da Alex 9 sobre o pseudónimo de Martin S. Brown, que era a coleção Teen que a saída de emergência estava a fazer sair. E depois, quando saiu na Bang o Omnibus, eu lembro perfeitamente, eu estava na FNAC, se não me engano, e tive uma discussão, não foi uma discussão acesa, foi uma discussão inteligente entre mim e o Luís Corte Real, a decidir se ele devia continuar como Martin S. Brown ou se devia mudar para Bruno Martins Soares. Tivemos uma hora ao telefone, estava eu do lado lá na FNAC, estava eu não sei onde, e tivemos uma hora ao telefone a decidir isso. E chegámos à conclusão que de facto devia ser como Bruno Martins Soares, e eu acho, na minha opinião, foi uma decisão feliz. Mas eu acho que nós, em Portugal, temos muita falta deste tipo de discussões, estás a perceber? De malta que esteja connosco da parte das vendas, da parte da edição, a decidir connosco coisas que nos parecem normais, ou às vezes são alguns riscos ou não, ou nós não estamos a ver o risco, e tenham decisões e tomem decisões substanciais connosco. Sim, tu não achas que em Portugal? Há decisões de enredo, né? Decisões de personagens, né? Decisões de temas e eventualmente. Tu também podes combater isso com beta-readers, né? Que também é uma prática que nós não temos muito cá em Portugal, se calhar agora pode estar a surgir mais, né? Porque há pessoas que nas redes sociais, para todos os efeitos, acompanham os lançamentos, acompanham os géneros e podemos
falar com elas e alcançá-las, também naquela altura escrevia-se no isolamento. Eram os amigos, eram 2 ou 3 pessoas que tu conhecias, se calhar o Filipe não tanto, porque tu já surges com o nascimento dos fóruns e de algumas redes sociais da época, nem sempre, às vezes com vantagem, outras vezes com desvantagem, né, isto é como tudo, mas se calhar também, exatamente, é capaz de faltar isto. Mas é como o Corte Real também dizia, às vezes não podemos ir pelo comercial, quer dizer, temos que ser inovadores e se calhar daqui a uns tempos, né, então, Filipe, vais ser lembrado como o gajo que fugiu às expectativas, né? Na altura levaste na cabeça, por assim dizer, e no final podes ser louvado, né, precisamente por não teres feito aquilo que era esperado. Mas eu acho que preciso nós, também pensar no futuro. mesmo às vezes com alguma experiência, beneficiamos, às vezes não estamos a ver determinados riscos que estamos a correr, porque estamos a ser criativos, porque estamos a ser isto, estamos a ser... E acho que temos gente ao nosso lado capaz de fazer nos trazer um bocadinho para a real, também faz falta. E já agora, Filipe, tu achas que pegando nisto, como é que estão as coisas agora para os miúdos que começam? Como é que está a fantasia portuguesa, não é? Quer dizer, se calhar para os miúdos que começam e para aqueles que já cá estão. Sim. Não está famosa, não. A fantasia antes era... Enfim, encontrou o seu lugar, é certo. Explodiu, há 20 anos para cá, depois consolidou o seu lugar no mercado e, entretanto, foi-se afundando até formar uma concavidade que transformou no seu nicho. E, neste momento, a fantasia é isso, é um nicho. Se antes havia autores portugueses a despontar como cogumelos, agora é relativamente raro. E continuam a enviar-me, a receber bastantes e-mails. As ideias continuam lá, e a vontade de escrever por lá continua, mas muita gente escreve-me a perguntar o que é que eu devo fazer, como é que devo proceder, e eu digo-lhes sempre que a presença está aberta a receber manuscritos não solicitados, mas que sem tentar desanimá-los muito, que não tenham grandes expectativas, porque neste momento não há grande procura. Nunca quer dizer que não possa surgir Eu acho que a boa e velha fantasia épica está a sofrer do mesmo mal que está a sofrer o romance histórico atualmente. O romance histórico, quando nós começámos há 20 anos, era um género bastante seguro. Se tinhas uma boa história, se tinhas uma boa capa, tu vendias 3.000 livros. Hoje em dia tu podes ter uma grande história, uma grande capa e é quase impossível vender 1.000 livros que sejam. Porque o público não está interessado em romance histórico, com exceção daqueles nomes tipo Isabel Stilwell, ou mais 2 ou 3 nomes que escrevem sempre a rainha, depois a filha da rainha, depois a princesa e outra princesa. É sempre mais ou menos o mesmo livro e vende sempre bem, mas o romance histórico em geral apanhou uma tareia. E a fantasia também está num período... Sim, está na modo baixo. Está na modo baixo agora. Na modo baixo, pá. É verdade, o que é que tu achas que está na modo de cima, Filipe? Isto é por moda, já passámos pelo explorir, pelos vampiros, já passámos por tudo e mais alguma coisa. O que é que tu sentes que eventualmente esteja mais... Romantasy, as fantasias românticas, aquelas tropes, clichês... Para o público mais novo, sim. Cá também, daquilo que tenho percebido, cresceu o apetite por mangás e por manuais também. A presença, inclusive, ele lançou-se recentemente nessa aventura, eles que pouco ou nenhuma banda desenhada tinham publicado antes, e parece que foi uma aposta bem sucedida. Parece haver um apetite para essa visão estilizada e essa sensibilidade oriental neste momento, sobretudo do público mais jovem. Há um grande apetite para isso, desse capítulo demográfico. E sim, aí está, as chamadas as young adult, seja de fantasia ou de ficção científica, desde que haja um romance ou um triângulo amoroso lá pelo meio, a fórmula é bem sucedida e neste momento parece ser o que está em alta. Não te imaginas a lançar-te uma coisa com essas características? O que é que eu tinha parecido? Eu já, até quando eu casei-me recentemente e tive uma saga, tive um noivado pandémico com hoje a minha mulher, que na altura era a minha noiva da Bósnia e Herzegovina, e nós tivemos realmente uma autêntica saga acerca da qual eu já por várias vezes pensei em escrever.
porque não só temos a parte romântica da coisa, como também foi toda a aventura e a logística e o amor interfronteiras durante o tempo de pandemia, e os choques culturais entre Portugal e os Balcãs. Havia de facto ali material. Eu só ainda não me atrevi a lançar-me nisso porque, por um lado, se eu não aprofundar, a coisa perde um bocado a piada e acaba por ser só uma aventura rocambolesca com alguns lives românticos. Mas se aprofundar, acabo talvez por revelar demasiadas coisas e correr o risco de inconfidências com a minha mulher, que também não querrá expor-se. Depois o segundo livro é sobre o divórcio, não é? Exatamente. Portanto, já pensei nisso, mas planos concretos para já ainda não. Eu queria ainda só voltar para a pergunta de há pouco do acompanhamento dos autores. Enquanto estava a ouvir-vos a falar, ocorreu-me um outro pormenor que eu acabei por ser uma vítima da forma como comecei. Porque, para já, enfim, o Luís, sei de fontes seguras que tem uma abordagem muito... É muito interventivo e interage bastante com os seus autores, mas cá em Portugal não temos muito essa cultura. O editor, como o conhecemos no meio anglo-saxónico, não existe propriamente. E eu não tive isso também porque, tinha o peso do prémio Braquinho de Fonseca por trás de mim, havia aquele receio, mas bem, essa obra foi premiada, embora tenha falhas evidentes, que tinha. Eu escrevi aquilo dos 16 aos 20 anos, havia muito por polir, havia muitas arestas por limar. Achas que tinhas beneficiado de ter tido um editor que te ajudasse Sim. O livro teria beneficiado disso, teria sido com outra qualidade. Mas ninguém quis mexer naquilo por causa do prémio. E depois também, como a fantasia era algo tão novo, não havia ninguém que tivesse a confiança de... Bem, eu não conheço esse género, não me entendo com estes meandros, também não vou estar a meter a colher. Portanto, acabei por não ter a graça... Não quero dizer que tive a revisão, claro, várias revisões até, mas nunca o trabalho de editor, como falávamos há pouco, a nível do enredo. Eu sou muito chato com os autores. Certo. E deixa-me só dar-te um exemplo. Nós, para o ano que vem, temos um projeto para publicar autores nacionais. E estou a contar publicar talvez uns 20. Ok. Wow. Não houve um único manuscrito, que eu não tenha pedido alterações. Reduções, alterações de final. De final até. Mudança de personalidade de algumas personagens. Eu sou muito chato. Ok. Mas sabes que mais? Os autores reagem bem, porque eles perceberam que tu leste o livro e que tu queres o melhor para o livro. E regra geral, reagem bem. Não tenho apanhado primadonas que dizem isto é uma obra-prima, não toca em nada. Isso nunca apanhei, por acaso. Mas sou bastante chato. Já coloquei o Bruno e o Luís. Por acaso, no vosso caso, eu acho que não teria sido assim muito chato. Mas já publicámos coisas muito giras. Mudámos algumas coisas pontuais na UX9. Incluindo o nome do autor. Houve algumas coisas que eu tive para mudar e que tu disseste para não mudar e que não me esqueço disso, não é? Especialmente algumas técnicas que eu uso de ritmo que não são as mais normais, não é? Uso muitos is, poucas vírgulas, em certas alturas da ação em que as pessoas se queixavam, não sei o quê, e depois aquilo é muito... E tu disseste, não mudes nada disso, que isso é que faz parte do caráter da obra e deixou-me muito mais descansado. E é como eu digo, de facto, eu acho que é de facto uma coisa que faz falta em Portugal e que acho que é de facto necessária, que é um acompanhamento inteligente, digamos assim, com mais propriedade por parte das publicações. Porque isto é uma coisa, eu e os Luís já nos falámos muito, eu falei muito nisto com o Luís Filipe, há muita... Os autores precisam de evoluir, não? Os autores não aparecem ensinados e não é a primeira coisa que vão fazer que vai ser a sua obra-prima. Pode ser se depois não publicarem mais nada e não fizerem mais nada, mas não é assim que se consegue o sucesso dos autores. Nós conseguimos os autores bem-sucedidos quando os desenvolvemos, não é? Quando lhes damos espaço para eles se desenvolverem, para eles se recriarem, quando fazemos o melhor pelos seus livros, de tal maneira que eles, de facto, se desenvolvam e tenham... Porque se nós fizermos o melhor pelos seus livros
e as pessoas derem bons conselhos e o livro sair melhor, vai vender melhor, o que lhes vai dar mais oportunidades no futuro. Sim, também, só para não ser omisso, não existe de facto esse acompanhamento do editor, como falávamos, mas existem as apreciações, pelo menos na presença, não sei se é prática corrente, que recebem manuscritos e enviam a uma pessoa que não está necessariamente associada à editora, mas é um colaborador ou conhecido de alguém, que reza a reputação, é entendido no género literário em questão. Costumam enviar o livro a essa pessoa e ela depois dá o seu parecer. Ou seja, não é o acompanhamento, não dá grandes recomendações além de dar a sua opinião, mas existe isso. O que é que também não se passa daí. Depois enviam-se as críticas ou recomendações ao autor e ele depois faz o que bem entende. Portanto, não há esse acompanhamento de editor como falávamos, mas existe isso também, só para não estar a ser omisso. E há uma coisa que entre nós falta um bocado, que é basicamente que é os clubes de bairro, é o equivalente aos clubes de bairro nos campeonatos de ginástica. Está tudo à espera que o romancista entre num campeonato sem nunca ter passado por um clube de bairro e ter feito as cambalhotas básicas, né? Eu acho que falta aqui espaços de tertúlia para jovens, para trocarem contos, para trocarem ideias, para se criticarem uns aos outros. Eu tive a sorte de ter apanhado alguns espaços que naquela altura existiam, como o DN Jovem e até o Sábado Policiário do Diário Popular. Tu entraste, tu arriscaste com um romance de 600 páginas, né, que levaste, pelo menos uma parte dele, tempo, quase 4 anos a escrever. Tu ias publicando, ias mostrando, ias comentando com alguém aquilo que tu ias fazendo, ou foi um ato de total e absoluta loucura? Essa é que foi a parte absurda, porque foi de facto um ato de total e absoluta loucura, porque como eu não partilhava com ninguém e fazia questão de que ninguém mais visse, porque aí era algo meu, as pessoas só me viam a escrever, isso, só vinham o tempo absurdo que eu passava a escrever, ou a preparar para a escrita, ou a pesquisar para a escrita e tudo mais. E é a história que eu já contei várias vezes. Isto só aconteceu porque eu fui praticamente forçado. Que os meus pais, vendo o tempo que eu passava e o empenho e o esforço que eu estava a investir naquilo, quase que me obrigaram a enviar a obra a concurso para o dito prémio para Quinta Fonseca. Se não tivesse sido por isso, eu teria continuado no meu cantinho, a resma de papel continuaria a crescer e a literal história interminável provavelmente continuaria a ser escrita, mas só eu saberia dela. Portanto, foi mesmo um ato de loucura e aí está. Eu não beneficiei necessariamente, beneficiei na medida em que fui publicado e encontrei o caminho para a minha paixão e para expressar aquilo as ideias que tinham e tudo mais, mas não beneficiei no sentido em que realmente a minha obra foi publicada num formato muito cru ainda, que além de revisão teria beneficiado de um bom polimento, umas belas limadelas de área, tanto que eu 10 anos depois publiquei a literal versão do realizador, sim, exatamente, sim. Da Manopla, não das demais, mas da Manopla, porque foi de facto aquela que foi publicada no seu formato mais cru. Que, por um lado, também, aí está, há muito contraditório, porque também beneficiou essa energia desabrida de aguentar pelas costuras de um adolescente com as hormonas à flor da pele, simplesmente escrever o que ia na alma e a dar largas à criatividade, a escrever de uma forma desencadeada. Eu já não sou capaz de repetir isso, por exemplo, já não seria capaz de reproduzir uma Manopla de Caraçá nos dias que correm. Portanto, enfim, tem isso a seu favor. Hoje teria pugnado por ter feito as coisas de uma forma diferente, mas foi como foi e também não posso queixar demasiado. Entendo-te perfeitamente. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Tu depois, quando acabas a saga, tu entras num registro, eu não diria muito diferente, mas com uma abordagem mais lusitana, né? Tu fizeste aquela duologia, que eu não sei se era para ser só uma duologia ou se vais voltar a ela, do Viveram Felizes uma Vez. Sim. Como é que esse processo surgiu? Isso é outra dor fantasma que me abre no coração. Esse foi um projeto no qual estava bastante investido. Ia ser isso, eu tinha projetado dedicar-me a isso durante quase 10 anos. Seria o tal intervalo de 10 anos antes de eu voltar às crónicas. 10, 15, ou o que fosse. É lusitano na medida em que tem lá uma figura do folclore popular, um personagem chamado Mama na Burra, mas em boa verdade aquilo são vários elementos folclóricos de vários países, é uma miscelânea, um redux dos contos de fadas europeus, e não só, também Médio Oriente, que eu ia
foi um mundo em que eu criei, em que, de facto, o título é Felizes Viveram Uma Vez, porque toda a gente tem a ideia que, embora as suas histórias tenham acabado mal, não houve um feliz para sempre naquele mundo. É um mundo em que todos os contos de fadas coexistem. É um mundo sincrético, em que todos coexistem, todas as histórias aconteceram, mas acabaram todas da pior forma possível. Curiosamente, muitas delas acabaram da forma dos contos de fada originais, que eram sobretudo os contos de Grimm, que eram, como o nome indica, era Grimm, era uma coisa tenebrosa, não acabava bem de todo. E é um mundo em que as histórias acabaram mal, mas alguns certos personagens, certos personagens mais arquetípicos, aqueles que se repetem em várias mitologias e em várias lendas populares, eles têm uma noção quase subconsciente que as histórias deviam ter acabado de outra forma. Eles têm a ideia que em tempos viveram felizes viveram uma vez. E então a história em si passa por esses personagens que não se entendem, cujas vidas acabaram não, mas cujas histórias acabaram de forma horrível e escabrosa e tentam sobreviver e tentam, acima de tudo, descobrir porque é que as histórias acabaram mal e o que é que podem fazer para esse seu feito de poderem viver felizes novamente. Eu ia dedicar-me a isso, ia fazer uma pentalogia, hexalogia, não sei se chegarei a época, mas eu tinha planos para pelo menos 5. Só foram publicados 2, eu tenho o terceiro a ser escrito. A publicá-lo vai ser um calhamaço, porque vou basicamente condensar os restantes livros num só, porque eu já tenho tudo delineado. A história está pronta para ser escrita, mas infelizmente não foi uma aposta bem sucedida por vários fatores. Teve-se a ver com o amargo de boca dos leitores, muitos leitores das crónicas, que ficaram desiludidos com a forma como as crónicas acabaram, que não tinham acabado, mas ainda por cima eu sou pouco dado às redes sociais, não tenho uma presença online muito forte. Muita gente não tinha como aceder a essa informação se não tivesse a consultar o meu blog, que ainda é das poucas coisas que eu ia publicando. Então, tiveram-se a ver com isso. Houve problemas a nível da apresentação visual da história. Eu julgo que não conseguimos transmitir bem de que é que tratava. Muitos ficaram a pensar que se tratava de uma história infantil por causa das capas. E, acima de tudo, começou a apanhar aquela curva descendente da popularidade da fantasia, que também coincidiu com a crise do pós-2008. Enfim, teve-se a ver com uma série de fatores, acabou por não ser bem aceito, a presença não está a fazer força, porque eles não gostam de deixar obras por concluir, mas também não me estão a espicaçar muito para acabar aquilo. Eu até imagino que quando me dedicar novamente àquilo e concluir a história, se calhar até simplesmente disponibilizo aquilo online para os leitores que começaram a poderem encerrar esse capítulo. E por que não uma produção independente? Por que não autopublicação? Também já equaciona isso. Até porque agora deu uma crise de meia-idade, então comecei a brincar com um programa, ainda por cima, comecei a brincar com um programa 3D, agora que se deu a revolução da inteligência artificial e qualquer macaco pode fazer uma capa com algumas entradas de texto, mas deu-me para isso, deu-me para começar a aprender o 3D, um pouco a pensar nisso, de futuro seria eu capaz de fazer as minhas capas. E como é que é o programa 3D que trabalhas? É o Blender, aquele gratuito, mas que dá para fazer imensa coisa. Eu trabalho muito no DES. Certo. Quer dizer, trabalho. Há um ano que não mexo nele porque não tenho tempo, mas ainda tenho aí uma galeria de Conans. Não era só para fazer acabamentos, é mesmo projetos de raiz. Sim, projetos de ilustrações de raiz que... Epá, que nunca fiz nada com elas, mas é pelo prazer de ilustrar. Pois. Agora, o pouco tempo que tenho livre é mais para escrever mesmo. Ok, olha, mas e banda desenhada? Tu meteste em banda desenhada e lançaste 2 volumes com que editora? O Manel Morgado lançamos primeiro com o Devir, o Talismã, foi a nossa primeira colaboração, e agora estamos a trabalhar na trilogia Dragomante, que começou na G-Flow e agora está na Seitra, a título de coprodução. A minha história com o Manel é sempre curiosa, porque isto tudo começou porque eu na altura era conhecido da Devir. Eu comecei como cliente assíduo, isto é D&D, era a minha loja de eleição, eu comprava lá o material e dava-me com os responsáveis, com os lojistas. E quando eu publiquei o livro, já sabiam quem eu era e acharam piada a coisa. E a certo dia, quando receberam uma história ilustrada, mas que carecia de argumento, lembraram-se de mim. Olha lá, temos aqui uns bonecos, queres dar-lhes umas palavras? Foi um pouco assim. O Manel
ele nunca não se considera argumentista, ele limita-se a desenhar, e na altura tinha imaginado uma história à qual deu corpo, mas depois não estava satisfeito com tudo aquilo que decorria. Então lembraram-me de passar aquilo, lá, queres ver o argumento para isto? Já sabemos que gostas de banda desenhada, sabemos que gostas de escrever, e parece que até não és, até tens algum jeito. E eu, que de facto sempre gostei de banda desenhada, aceitei este desafio, e então tivemos aquela peculiaridade de ser uma história que está ilustrada, sem palavras, ou pronto, tinha palavras, mas eram muito espalhadas. Eram assim os momentos em que o Manel se tinha lembrado de palavras e tinha lá metido. Peguei naquilo, acrescentei umas páginas, eliminei uns painéis, dei uma volta à história, criei uma narrativa com aquilo e publicámos o Talismã então, a nossa primeira colaboração. E anos mais tarde, o Manel, entretanto, deu um salto quântico também, no seu traço, que ele se tomar a mim, a minha escrita ter evoluído tanto quanto o traço dele evoluiu, e como nós, claro, demos bastante bem nessa altura, ele lembrou-se de mim, novamente no mesmo registro, tenho aqui uma coisa que está em boa parte ilustrada, não estou satisfeito com a história que eu concebi, e também não tenho jeito nem paciência para escrever o argumento. Portanto, entrei eu em cena novamente, a coisa correu bem, o segundo volume já foi mais tradicional, eu escrevi o argumento e o Manel ilustrou, e agora para o terceiro que estamos a tratar dele, estamos a fazer um processo híbrido. Eu vou delineando o argumento sem ser demasiado rígido, dou-lhe espaço para a planificação e espero que ele finalize as ilustrações para depois então fazer o diálogo de forma espaçada com o espaço que ele me dá. Não digas que isso é o método Stanley, pá. É quase. Aliás, em boa verdade, o método Stanley foi praticamente o primeiro volume, que dá-se a ideia ao artista, ele desenha o esboço de uma história e depois, em função disso, o argumentista mete lá as palavras. Agora aqui, enfim, é um método híbrido, mas é quase assim, é tirando ao método Stanley. Ok, pessoal, acho que a gente está a se aproximar desta viagem. Não sei se há alguma última pergunta para lançarmos ao Filipe. Eu acho que a melhor pergunta para fazer é, após tu terminares o terceiro volume do novo ciclo, Sim. o que é que tens aí já assim a fervilhar que te queiras lançar depois futuramente? Mais adaptações, se calhar um guião para alguma coisa mais audiovisual? Tens assim alguns projetos mais loucos que possas partilhar? Loucos não. Não sendo mais do mesmo, também não são propriamente loucos. Eu, de seguida, ou vou voltar a focar-me em Portugal e fazer, agora só para tirar a palavra-chave, contra a parede, e vou fazer Hospitalários contra Zombies da Peste Negra, em Portugal, ou façam os Cavaleiros do Zodíaco Bíblicos. Estou entre esses dois. Ambos são ideias de longa data que eu fui maturando com o passar dos anos. Tenho a coisa razoavelmente bem delineada, uma mais que a outra. Em boa verdade, tenho mais detalhes para os Hospitalários. Foi uma pesquisa mais aprofundada que eu fiz e ainda vou querer viajar um pouco mais pelo norte de Portugal, que traz Montes e Minho, para fazer uns estudos no próprio local, mas isso nesse momento esse leva a vantagem. Não me garanto que me vá dedicar a ele, mas sim. Ou vou fazer um romance histórico com mais uns lives também proto-cripto-fantásticos, ou uma saga um pouco diferente noutro registro. Mas ideias não faltam. Sim, felizmente. Olha, tu não tens as aventuras do Benjamin Tormenta, pô, não te cheguei a enviar. Não. Opa, então, depois a ver se o Luís Filipe Silva me dá o teu e-mail. Ok. Eu te enviar a tua morada e envio-te as aventuras do Benjamin Tormenta, que são as aventuras de um detetive do oculto na Lisboa queirosiana. É uma espécie de fecheiros secretos na Lisboa queirosiana. Okay. Ele investiga casos do paranormal, do Templo de Dom Luís, do Fontes Pereira de Melo, uma Lisboa assim negra. E pá, eu acho que vais gostar, porque assim, as influências que estão ali, para além do Conan Doyle e do Lovecraft, também tem muito Mike Mignola, não sei se gostas do traço do Mike Mignola do Hellboy, Alan Moore, e tem muito do ritmo que eu aprendi a fazer as aventuras de Dungeons & Dragons. Ok. Apesar de não ser fantasia de heroica nem épica,
Mas pronto, depois eu invito e tu dás o teu Ok. feedback. Não, obrigado, com todo o gosto. Olha, foi um prazer ter-te cá, Filipe, e Prazer conhecer. foi meu, estava difícil, lá conseguimos. Prazer foi Eu meu, aqui já obrigado. te conhecia, tu já conhecias o resto do pessoal, não é? E a ver se a gente se vê no Festival Bang em outubro. Parece muito bem, fica combinado. Ok. Então vá, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo Obrigado a convite. todos. Até à Obrigado. próxima. Obrigado, Filipe. Obrigado. A vocês em casa, muito obrigado por terem acompanhado aqui esta conversa com o Filipe Faria, argumentista de banda desenhada, autor de vários livros de fantasia. Vocês já sabem, daqui a 15 dias estamos de volta. Um grande abraço e votos de boas leituras.